Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido, seja o nome sobre todo nome. Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina e Cristo ungido de Deus. Ele é fiel, ele nos sustenta, até aqui nos sustentou ele. Como o salmista bem disse, deitei e logo peguei no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos fortalece, dia após dia, segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o grande dia, para o tribunal de Cristo. Jesus está nos falando hoje sobre a terra boa. Ele conta que foi semeado, né, e em alguns veio os espinhos e sufocaram a palavra, outros que caíram na pedra, né, e não, a raiz não sustentou, né, e logo não germinou. Assim como ele diz que finalmente algumas sementes caíram na terra boa e estas prosperaram, né, onde ele disse que alguns produzirão 30, 60 ou 100 por um. E estes são aqueles que ouvem e entendem a palavra. Ouvir e entender. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo. São aqueles que perseveram segundo o trigo, né? E o joio é a semente má, a semente do maligno. Quando ouve-se, né, e há um entendimento. O entendimento é desviar do mal. Tem que haver um entendimento do alto para que se desvie do mal. Quando há este entendimento, que é a revelação que é a unção, que é a sabedoria que despedaça todo o jugo e não permite com que o inimigo semeie o joio. Nós perseveramos somente com a semente boa, não permitimos semente más no coração, que é a nossa terra. A terra boa só permite a semente boa e produz constantemente os frutos, né, do qual a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Alguns 30, 60, 100 por um, aqueles que ouvem e entendem a palavra, né? 100 por um, o Jesus disse aos seus discípulos, né, que foram ungidos como apóstolos: Mestre, nós largamos tudo para lhe seguir. Largamos a casa, a família, o barco, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Jesus, ele não usufruiu da riqueza e para nos enriquecêssemos, né, para que ele é riquíssimo. Ele é aquele que não divide a honra e a glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada e nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade. Em Gênesis diz que Isaac colheu centuplo, né, porque naquele ano, porque o Senhor o abençoou.
Nós somos abençoados nas regiões celestiais, porque o nosso tabernáculo não é terreno, mas celestial. Nós somos abençoados nas regiões celestiais através de Cristo ungido e Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina. Nós chegamos com ousadia. Ele nos torna herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. É necessário estarmos como terra boa, produzindo os bons frutos, né? Aqueles que ouvem e entendem, aqueles que perseveram na fé, desviando do mal, na retidão, na integridade, na sinceridade, com temor, que é o princípio da sabedoria. Aqueles que ouvem e entendem, aonde a fé vem pelo ouvir as boas novas. Temos que receber a palavra como ouvinte e praticante. Porque aquele que é meramente ouvinte, ele engana-se a si mesmo, né? A Bíblia diz que aquele que é somente ouvinte, ele ilude-se a si mesmo. Porque temos que ouvir e praticar. Temos que, além de ouvir e praticar a palavra, que é viva e eficaz, da qual, por meio do lavar da água da palavra, somos santificados e purificados. E tem que ser constantemente, porque a fé é participante do início ao fim. Ele sempre nos ensina. Se aqueles que um dia foram iluminados, se aqueles que um dia frutificavam, aqueles que andavam segundo a justiça, mas agora vivem segundo a injustiça, seus primeiras obras, seus primeiros frutos já não são possíveis de o justificar se está vivendo de forma injusta, aonde ele é aquele que vê os frutos, né? Se os frutos são de injustiça, ele sacode, derruba os frutos, ele é aquele que coloca o machado à raiz. Ele disse: sede, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Mas aquele que não tiver perseverando segundo os bons frutos, do qual o homem bom tira do seu bom coração o seu grande tesouro, porque a boca fala o que o coração está cheio, do qual ele disse: o que contamina um homem não é o que entra pela boca, o que entra pela boca vai para o esgoto, mas sim o que sai, né? Porque o que sai da boca, a Bíblia diz que seja pronto a ouvir e tardio ao falar, né? Seja pronto a ouvir a palavra, que é viva e eficaz, do qual a fé vem pelo ouvir a palavra, mas também ouvir e entender, né? Que haja um entendimento do qual se desvia do mal. Pelo bom proceder, nós demonstramos que há um entendimento do alto em nós. Assim, nós devemos perseverar, ouvintes e praticantes, com entendimento do alto, desviando do mal. O espírito reto e inabalável, do qual ele nos persevera no caminho. Já aqueles que já não têm uma terra boa, né, e já não produz os bons frutos, são aqueles que ficam à beira do caminho, porque ouvem as advertências do Espírito Santo e não as acatam, e entristece o Espírito Santo. Lembrai-vos de Saul, que lhe foi retirado o espírito, e Deus lhe concedeu um espírito também da sua parte, porque ele é o Pai dos espíritos. Ele disse: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. E ele concedeu um espírito a atormentá-lo, né? Quando Adão e Eva, né, quando eles desobedecem, né, a Bíblia diz: certamente morrerás, né? Eles achavam que ainda estavam vivos, mas eles tinham o pneuma, o fôlego de vida, mas já estavam afastados do elo da perfeição, o qual fazia
a ligação entre eles e Deus, né? Aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, do qual eles tinham comunhão na viração do dia, né? Estavam sempre na presença do Senhor. E ali, por conta da desobediência, que nem havia lei ainda, a desobediência devido eles comerem os frutos daquela árvore da qual eles não deviam comer, né? E ali houve um afastamento de Deus, houve um desligamento, eles já não tinham a mesma comunhão para com Deus. E porque perderam o domínio, perderam ali diante do adversário o poder e a autoridade que Deus havia lhes concedido, aonde pelo primeiro Adão entrou o pecado, já pelo segundo Adão, por Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, Cristo, o ungido de Deus, superabundou a graça. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós seguimos como semente boa, segundo o trigo, né, produzindo os bons frutos. E ele é aquele que separa o trigo em seu celeiro. E a Bíblia diz que arranca o joio, né, porque é tempo de colheita, é tempo onde o trigo amadureceu. E ele arranca o joio e amontoa em feixes e lança no fogo. Por isso temos que ficar vigilantes dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, porque aqueles que violam o direito, né, ele se opõe, ele concede graça aos humildes, mas se opõe aos arrogantes. Grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Por isso, perseverai em mais um dia, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque quando assim procedemos, oramos não segundo vontade própria, porque não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas estamos aqui para esvaziar de si mesmo. E como o próprio Jesus disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós estamos aqui para fazer a vontade segundo o Espírito Santo opera em nós. Oramos em espírito, apresentamos através do Espírito de Cristo, o que é a verdade, e adentramos com ousadia ao Pai, chegamos até Ele, porque estamos com aquele que é o mediador, aquele que faz a ligação, aquele que, através do seu Espírito, exalamos um bom perfume, e as orações sobem como um incenso, um aroma agradável, até o trono, enchendo as taças. E assim perseverai em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e homens. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, a grande alegria em espírito e em verdade para aqueles que perseveram. Estes encontram paz, estes encontram as moradas celestiais, os bem-aventurados, aqueles que têm sede de justiça, aqueles que buscam o direito, aqueles que buscam a equidade, que buscam a imparcialidade, aqueles que cumprem o amor ao próximo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que só se consegue o cumprimento através daquele que se cumpriu, só se consegue ser justificado através daquele que nos justifica, aquele que foi justificado, o Santo, aonde ele disse: outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo,
e os que servem um racham, o maldoso. E assim nós perseveramos, demonstrando pelo bom proceder do qual Deus nos conhece, vê que há perseverança em nós e nos aprova com o caráter do qual manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. E se tivermos de gloriar, gloriamos antes em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta. E assim, em mais um dia, perseverai na fé, ouvintes e praticantes do Evangelho, e ouvindo as suas advertências e perseverando no caminho para aquele grande dia, onde aguardamos com grande expectativa a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Um dia com graça e sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.